Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para uma nova resolução de questão da prova da UES de 2025.2, primeira fase. A questão da vez é a questão de número 42. Vejamos. No estudo do eletromagnetismo, o movimento de uma carga elétrica pontiforme positiva Q em um campo eletromagnético é determinado pelas forças que atuam sobre ela. A interação da carga com os campos elétricos E e magnético B obedece à força de Lorentz, descrita pela equação F é igual a Q, que multiplica, abre parênteses, E mais o produto de V por B, onde V representa o vetor velocidade da partícula. Desprezando a força gravitacional, assinale o item no qual se descreve corretamente o efeito da força de Lorentz sobre Q. Então, pessoal, vamos para a resolução da questão, beleza? Nessa questão 42, mais uma vez, teremos que avaliar item a item, tá certo? Na questão, ele coloca lá uma equação, né, que é uma equação de força. Normalmente, quando a gente observa a equação de força, até é importante a gente salientar que nessa questão ele coloca que F é igual a Q, que multiplica o E, mais o V, que multiplica B. No caso, ele usa o X aí, gente, que é a ideia do produto vetorial, porque V e B são grandezas vetoriais, tá? Embora ele não tenha colocado aí, mas é importante, né, a gente salientar esses quatro carinhas aqui são exatamente grandezas do tipo vetoriais. Aí o que ele diz na nossa questão? No item A, se a carga Q for positiva e estiver inicialmente em repouso, ela não estará sujeita a nenhuma força, independentemente da presença dos campos elétrico e magnético. Gente, se a carga for positiva, o que vai acontecer? Eu sei que é Q positivo, não vai interferir nada na questão da minha força elétrica, tá? Mas quando a gente já olha aqui para a velocidade, ele está dizendo que a velocidade ela é igual a zero, né? Então, se o V ele vale zero, para o nosso item A, como ele coloca aí na questão, nós vamos observar o quê? Que a força ela é igual a Q vezes o E mais zero, que multiplica o B. 0 vezes B dá zero, né? Então, a força é igual a Q multiplicado pelo campo elétrico. Ou seja, ele falou que não há existência de força e a gente acabou de provar que a carga ainda assim, mesmo estando em repouso, ela ainda sofre a ação de uma força. Logo, o item A, ele é falso, beleza? No item B, pessoal, a gente avaliando aí, ele diz assim, se a direção do vetor campo magnético for paralela à direção do vetor velocidade, a força resultante sobre a carga será máxima, tá? Pessoal, quando a gente pega aqui a equação F é igual a Q, que multiplica o campo elétrico, mais a velocidade vezes o campo magnético, se a gente fizer o produto aqui, a distributiva, a regra do chuveirinho, nós vamos observar que a força é Q multiplicado por E, mais Q multiplicado por V vezes B. Esse segundo elemento aqui, esse segundo termo da nossa adição, pessoal, isso aqui é uma fórmula matemática. E quem é? Exatamente a força magnética, que é dado por Q vezes V vezes B, vezes o seno de alfa. O que isso significa dizer? Que esse cara pode ser muito bem esse aqui também. Como na questão ele coloca que o alfa ele é 0 graus, Robson, por quê? Porque ele fala que a velocidade, a carga se movimenta na mesma direção em sentido, ou seja, de forma paralela, né? Exatamente ao campo magnético. Então, tomando que o ângulo seja zero, seno de zero dá zero. Então, se a gente substituir aqui, a força magnética é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de zero. E o seno de zero a gente já sabe que vale zero também. Logo, a força magnética em questão, ela vai ser igual a 0 Newton, beleza? Então, mais uma vez, a gente observa aqui
que o item B ele é falso. Beleza? Pessoal, no item C ele coloca assim: a força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido, independentemente do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Gente, já está errado, né? Já vimos aqui no item B que o item C também não tem nem cabimento de ser verdade. Por quê? Porque se a gente olhar para cá, essa relação V e B, Q, é uma grandeza escalar. V e B, como a gente viu lá em cima, grandezas vetoriais. Se eu sei que V e B são duas grandezas vetoriais, o ângulo formado entre eles influencia na questão do produto. E a gente sabe muito bem que o seno ele é máximo, ou seja, o máximo valor do seno é 1. E isso só ocorre se somente se o alfa for 90 graus. E aí, se o alfa é 90 graus, significa dizer o quê? Que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor campo magnético. Então, mais uma vez, não tem como isso também ser verdade. Logo, o item C, ele também está falso. Beleza? E vamos agora para o último item, que só pode ser o nosso item correto, mas vamos fazer a nossa análise, né? A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica, magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido. E ainda, quando a direção entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam um ângulo de 90 graus. Então, de fato, como a gente observou, isso aqui é a força elétrica, Q vezes E, tá? Embora eu não tenha colocado, mas vamos colocar aqui agora, né? Isso aqui é exatamente a força elétrica. E esse aqui é a força magnética. Então, se eles tiverem a mesma direção e sentido, então realmente a força ela vai tender a ir para o máximo. Mas também dependemos, como a gente viu, do ângulo. E aí, vimos no item C, para provar que o item C estava errado, que a força magnética ela só é máxima se o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético for de 90 graus. Então, se o seno é 90, a gente vai ter aqui a força magnética máxima. E ele garante na questão que o ângulo entre o vetor velocidade, ou seja, o deslocamento aí da partícula, da carga, e o campo magnético, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, por essa razão, o nosso item D, ele é verdadeiro. Não precisa nem fazer cálculo, né? Para desmistificar os outros, provamos já esse aqui. Beleza, galera? Agradeço aí a presença de você aqui nesse vídeo. Espero que tenha gostado. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana no vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva também. Ajude aí com que esse canal possa crescer ainda mais e mais, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui.